Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a condição de existência de um triângulo, tá? A gente sabe o seguinte, que o triângulo é formado por três lados, né? Então, pegando, por exemplo, esses três segmentos aqui, supondo que sejam três segmentos. Com esses três segmentos eu consigo formar um triângulo, tá? Mas imagine o seguinte, que a gente tivesse uma medida muito grande, tá? Por exemplo, se esses dois aqui fossem um segmento só, tá? E vamos pegar mais, mudando aqui um pouquinho. Se eu tenho esse segmento, tá? Esse segmento que é essa reta. Com esses dois segmentos, eu não consigo formar um triângulo, tá vendo? Não dá. Não é simplesmente você ter três segmentos, três retas que você consegue formar. Aqui mesmo eu não consigo formar um triângulo, né? No mínimo, esse teria que ser desse tamanho, a soma desses dois. Ele teria que ser desse tamanho, maior um pouquinho, tá vendo? Tinha que ser maior um pouquinho, porque se eu somar esses dois, tinha que dar essa reta e mais um pouquinho para formar um triângulo. Então, não é qualquer segmento que eu consigo formar um triângulo. A gente vai ver essas condições. Então a condição para formar três triângulos é o seguinte: a soma de dois lados sempre tem que ser maior do que o terceiro lado. Tá? Então, se eu tiver um triângulo qualquer, eu só consigo formar um triângulo supondo que seja A, B e C. Se eu somar A mais B, sempre vai ter que ser maior que C. Se eu somar B mais C, sempre vai ter que ser maior do que A. E se eu somar aqui A mais B, não, B mais C e C mais... Quanto está faltando? A mais B, B mais C e C mais A. E se eu somar C mais A, sempre vai ter que ser maior do que B. Então, essa é o que a gente chama de condição de existência. Tá? Condição de existência é sempre essa. A hora que eu somar dois lados, tem que ser maior que o terceiro. Então, veja esse exemplo aqui. Ó. Com esses segmentos aqui, 2, 3 e 6, eu consigo formar um triângulo com esses segmentos, 2 centímetros, tá? Um outro com 3 centímetros e um terceiro com 6 centímetros. Com esses três segmentos eu consigo formar um triângulo? Vamos ver. Então vamos ver que com 2, 3 e 6 eu consigo formar esse triângulo. De início eu já posso somar dois lados, sempre tem que ser maior que o outro. Se eu somar 3 mais 6, né? Se eu somar 3 mais 6 e ser maior que 2, verdadeiro. Tá? Então até então ele é um triângulo, até então ele é um triângulo, e a soma de dois lados sempre tem que ser maior que o outro. Se eu somar 6 mais 2, também é maior do que 3. Então isso também é verdadeiro. Agora, se eu somar 2 mais 3 e ser maior que 6, isso é falso, não é? Então, com esses três segmentos, eu não vou conseguir formar um triângulo. Até dá para você perceber, ó, se um lado é 2 e o outro é 3, você não vai conseguir juntar essa figura, porque a base, por exemplo, tem 6. Você não vai conseguir formar um triângulo. Tá? Então, para ser um triângulo, você tem que atender os três casos. A soma de dois lados sempre tem que ser maior que o terceiro. Mais um exemplo: 3, 4 e 5. Eu consigo formar um triângulo com 3, 4 e 5? Observe o seguinte, que se eu somar 3 mais 4, é maior que 5. Isso é verdadeiro. Se eu somar 4 mais 5, isso também é verdadeiro. Né? 4 mais 5 vai ser maior do que o outro lado, que vai ser 3. Também é verdadeiro. E se eu somar aqui 3 mais 5, também é maior que 4. Então, ele atende os três casos. Então, aqui a gente consegue formar um triângulo. Nesse caso, até um triângulo retângulo. Nesse outro exemplo, ele quer valores para x. Né? Quais são os possíveis valores naturais? Ele quer números naturais para x, tá? Que vai tornar isso aqui verdadeiro. Então, a gente pode fazer, de início, a gente já pode pegar isso aqui. Olha. 6 mais 4 tem que ser maior que x. A soma de dois lados tem que ser maior que o outro. 6 mais 4, 10 tem que ser maior que x. Se 10 tem que ser maior que x, significa que o x tem que ser menor que 10. Então, isso aqui já é uma condição. Ó. O x tem que ser menor que 10. Tá bom? Agora vamos ver a outra. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 4 mais x,
né? Eu posso pegar aqui, ó, 4 mais x tem que ser maior do que 6. Tá? Isso é uma condição. 4 mais x maior que 6. Então, x tem que ser maior do que 6 menos 4. Então, x tem que ser maior do que 2. Aqui eu já tenho as minhas condições. Ó. O x tem que ser maior do que 2. O x tem que ser maior que 2 e o x tem que ser menor do que 10. Ele tem que estar nesse intervalo. Ó. Maior que 2, menor que 10. Então, os valores naturais que nós temos aqui, maior que 2 e menor que 10, que é a solução, né, que nós temos um conjunto, vai ser o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa é a solução, tá ok? Mesmo se você fizer o outro, que seria, nós fizemos aqui 4 mais x maior que 10. Se você fizer 6 mais x, vai ficar assim também, ó. 6 mais x tem que ser maior do que 4. Então, x tem que ser maior que 4 menos 6. X tem que ser maior do que menos 2. Sempre o outro lado vai dar negativo, o que não atende a condição, né? Porque o segmento ele tem que ser um módulo, tem que ser um número positivo. Então, com esse aqui, nesse caso, não se preocupar quando ele for negativo. Com esses dois aqui, a gente já consegue encontrar a solução.